Tem pessoas aqui da Alemanha, da Suíça, da Austrália, tem pessoas da Inglaterra, temos pessoas de vários lugares, né? Isso é incrível. Isso é o poder, né? É o poder da internet. Esse é o poder de estarmos conectados. Usuário do Zoom, qual que é seu nome? Eu não sei se você está com a câmera aberta ou não. Eu sempre indico vocês, galera, a estarem de câmera aberta, tá? Por quê? Porque assim é energia, né? O Lucas falou da PEC. O que que é a PEC? Presença, energia e consciência, concentração. Quando existe quando você está aqui, nós estamos fazendo uma troca. Imagina só se eu fizesse o nosso. Ó, então, pessoal, hoje eu vou falar da destra para vocês, tá bom? Como é que seria? Seria estranho, né? Pois é. Então, eu estou aqui, disposto e disponível para servir você. E eu não sei o que você veio buscar aqui, eu não sei o que você quer aqui, mas eu sei que se você está aqui, você já foi encontrado. Essa é a palavra que eu quero te falar hoje. Pode colocar a mão no teu coração e falar assim, ó, já fui encontrado. Denis, por que que você está falando isso, já fui encontrado? Porque nós fazemos parte de um movimento que Deus tem levantado nesse tempo, que não tem fronteiras. Tá aqui a prova. Quanta gente de vários lugares aqui, né? Quantas pessoas de vários estados, entende? Quantas pessoas de várias culturas aqui, de várias línguas. Estamos todos conectados com um único propósito. Qual que é o propósito? Glorificar o nome dele. Aprender sobre a palavra, aprender sobre a presença, aprender sobre relacionamento, aprender sobre intimidade, aprender sobre autoridade. E quando eu falo aprender, é nós mesmos aprendermos juntos, tá bom? Porque hoje é eu que estou ministrando uma palavra aqui, ou trazendo uma instrução, ou trazendo uma direção, como você quiser chamar, tá? Amanhã pode ser você, igual foi semana retrasada, né? Semana retrasada teve um convidado aí, inclusive, Guilherme, que está por aí, a esposa dele, um casal precioso, né? Minas, coloca aqui para mim nos comentários de que estado você é. Quero te conhecer. A gente tem uma primícia aqui que a gente fala assim, ó, já anota aí para você, porque isso aqui é um jargão nosso. As minhas histórias eu já conheço, eu quero conhecer as tuas. Olha só, Bahia, Goiânia, Porto Alegre, Minas, Xangri-Lá, Greff, acho que é isso aí, Rio Grande do Sul, Aracaju, São Paulo, Passo Fundo, olha quantos lugares. Belo Horizonte, Alemanha, Passos, Minas Gerais, Panambi, olha que poderoso, Santa Catarina. Isso é romper fronteiras. Isso é ser fora da caixa. É ter pessoas do mundo inteiro aqui e de vários estados, de várias cidades, de várias culturas, de várias línguas e a gente poder estar conectado com um único propósito, que é a presença, que é a verdade, que é a justiça, que é intimidade, que é relacionamento e que é autoridade, tá? Missionário no mundo, mas hoje estou em Palmas. Olha que legal. Bem-vindo aí, Thomas. A Bruna, minha esposa, tem família lá. Minhas tias. Aham. Ivoti, aí sim, ó. Ainda, né, Guilherme? Ainda. O homem, o homem tá decolando. Tá bom? Então, dito isso, anota essa frase aí pra você. As minhas histórias eu já conheço. Eu quero conhecer as tuas. As minhas histórias eu já conheço. Eu quero conhecer as tuas. Londres. Olha aí. Nós tivemos uma mentorada da Bruna que veio de Londres um dia pro retiro, né? Como é que é o nome dela, Jesus? A Nicole. Amanda, do Canadá. Inclusive, talvez muitos chegaram aqui por causa de um vídeo que viralizou, né? Deu quantos milhões lá? 7 milhões de visualização, um vídeo de um gelo. Eu nunca vi um povo se incomodar tanto com gelo, cara. Caraca, eu vou fazer mais vídeo no gelo. Eu vou voltar, eu vou comprar. Eu tinha um freezer lá em Igrejinha, né? Lá em Igrejinha, Igrejinha, pra quem não sabe, é uma cidade, tá? Igrejinha é o nome de uma cidade onde eu morava, lá no Rio Grande do Sul. É, glória a Deus pela vida dos haters.
tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, se às vezes não é os haters comentar lá, não dá engajamento, não encontra a grande maioria de vocês aqui, né, que estão novos. Então, ó, cheguei aqui por outro vídeo no Instagram, tá vendo? Sobre desigrejado. Pois é. As pessoas, elas amam colocar rótulos, mas elas não assumem a sua identidade. Isso eu quero trazer hoje. O tema que eu quero falar hoje é sobre protocolos de identidade, tá bom? Denis, o que que são protocolos? Bom, vamos lá. Imagina que você é advogado e você precisa protocolar algo na justiça, né? Você precisa se posicionar em algo lá para uma defesa. Então, existem coisas, até cumprir o, o dia da audiência ou o dia do veredito, né? Então, existem protocolos, tá? Etapas importantes. Então, o que que é protocolos, Denis? Etapas, processos, é, passo a passo, como você quiser chamar, tá? Então, eu quero ensinar algo para vocês que são novos aqui. Esse é um dos nossos primeiros princípios que nós temos dentro do nosso movimento. Aponta o dedo assim, ó. Isso, aponta o dedo. Ó, eu vou botar de lado porque daí vocês enxergam. Se eu botar assim, vocês não vão ver. Mas aponta o dedo assim, ó. Isso. Beleza. Aponta o dedo. Tem alguém contigo? Aponta o dedo para a pessoa que está contigo aí. Isso. Aponta. Aponta. Agora fecha a cara assim, ó. Faz cara de brabo assim, ó. Faz cara de isso. Faz cara de quem não tá gostando de nada. Beleza. Agora pega essa mão aqui, essa mão é um serrote, tá? Aí tu corta o dedo agora. Corta. Corta. Corta o dedo do julgamento. Cortou? Cortou o dedo do julgamento? O que que sobrou? Não sobrou nada, né? Então esse é um dos nossos primeiros princípios aqui. Aonde tem amor, não tem julgamento. Jesus não julgou fariseus e hipócritas, ele amou eles, que entregou a própria vida. Jesus não confrontou pessoas à toa, ele confrontou pela verdade. Então tem como confrontar sem julgar. E o que que é o julgamento, Denis? É algo do ser humano, é algo carnal. Então aqui não existe julgamento. Se você não fala em público, não tem julgamento. Se você é tímido, não tem julgamento. Agora nós podemos olhar dentro da luz, da consciência, da palavra, da direção de Deus, que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então só que tem pessoas que não entendem que o julgamento, sempre que a gente faz, fala sobre si, né? O nível da ignorância não é ignorância, é ter conhecimento e não aplicar o conhecimento. Sabe quem são os maiores analfabetos desse tempo? Anota aí para você. Os maiores analfabetos não é aquele que não sabe ler e escrever. Os maiores analfabetos são aqueles que não querem aprender a reaprender as coisas. Imagina só a tua avó que carrega uma grande sabedoria, mas hoje talvez ela não mexe num celular. Ela quer aquele 1220 da Nokia, lembra? E assim são pessoas em Deus. Elas ainda carregam a autoridade de um Nokia 1220, que acreditam que é só dessa forma que existe, é só desse jeito que existe, é só dessa forma que vai funcionar. Ainda continuam lá no joguinho da cobrinha, né? Ainda continuam buscando o sinal. Só que hoje não. Hoje nós temos mais informação. Nós temos mais tecnologias. E o homem que tem sabedoria utiliza isso a favor. A favor do quê, Denis? De um propósito maior. Vocês querem um exemplo? Vamos lá. iFood, tem algum restaurante? Não. iFood tem algum restaurante? Não. Me responda. Alguém? É, Amazon tem alguma livraria? iFood tem algum restaurante? Uber tem algum carro? Não, não tem. Por quê? Porque Deus concedeu sabedoria para alguns homens de criar coisas que possam conectar vidas e não desconectar. A internet não é ruim. O problema é que a internet deu voz para gente estúpida, a estupidez humana, a idiotice, a burrice, a ignorância. E aí, a- tem até um filósofo que fala, né, que o mundo vão ser dominado pelos idiotas, né? Por quê? Porque tem muitos. Então, quando nós estamos conectados com uma visão
de que tá? O digital, o que que acontece com nós hoje? Estamos todos aqui, cada um de um lugar diferente, estamos no digital, conectados por uma tecnologia. Então, quando nós utilizamos uma tecnologia a favor de um propósito maior, nós estamos potencializando a mensagem, potencializando o propósito, potencializando lugares. Compreende? O que você vai receber hoje aqui, você vai poder liberar na sua casa hoje mesmo, na sua vizinhança. Só que pessoas querem falar da palavra de Deus só dentro de uma caixinha. E essa caixinha se chama aquário. Só que deixa eu te falar, você é um peixe que está crescendo. E talvez você não vai caber mais dentro desse lugar, você vai precisar ir para fora. O que que é ir para fora, Denis? Cumprir o ID. É se jogar num oceano. Se jogar num oceano e mergulhar profundo. Estão compreendendo? A Marinês botou um pontinho de luz em diferentes lugares, é isso? Ok? Então, dito isso, essa pré-introdução aqui para vocês, eu quero pedir para vocês, junto comigo, a gente agradecer essa manhã. Porque o convite hoje é para nós mergulhar para dentro Ó, e o não Gia para consegue isso fora. aqui agora. Assim. Só cuidem o áudio, por favor, pessoal. É só, é somente nós tomar cuidado de compreender que o olhar é para dentro e não para fora. O olhar não é para o outro. O olhar é para dentro. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu vou convidar você a fechar os seus olhos. Também estarei aqui de olhos fechados e, e nós vamos agradecer que você tenha essa cultura do reino de agradecer, de ter gratidão. Foi para a vida e abundância que Jesus te libertou. Não foi para a escravidão. Respira fundo, feche teus olhos. Pai, nessa manhã, mais um encontro nós colocamos nas tuas mãos e nos colocamos diante de ti. Senhor, não importa as fronteiras, as barreiras, os lugares, que o Senhor possa invadir a casa de cada um que aqui está e que eles possam sentir a tua presença de uma forma sobrenatural que eles nunca sentiram. Pessoas vão sentir durante esse encontro um arrepio do topo da cabeça aos pés, vão sentir sensações que não sentiram nunca na vida, porque eu acredito que o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente e o Senhor vai adentrar os corações daqueles que estão com a porta aberta. Que essa palavra hoje sobre intimidade possa clarificar propósito de pessoas aqui, possa trazer unidade de linguagem, possa trazer consciência para olhar com mais misericórdia, porque o Senhor nos olha com misericórdia. Senhor, nós nascemos do pecado e Jesus levou todos os pecados e toda a acusação na cruz por nós. Então, que nós possamos exercer o domínio próprio, o olhar em ti, olhar para ti, olhar para a verdade, olhar para aquilo que o Senhor nos chamou. Muitos são chamados segundo o seu propósito, mas poucos estão disponíveis. Que o teu coração ele possa estar disponível e disposto. Pai, eu agradeço a vida de cada um que faz parte dessa comunidade. Eu agradeço aos novos que chegaram. Eu agradeço a quem já está aqui desde o início. Eu agradeço e abençoo aquele que convidou pessoas para estarem aqui te ouvir. Eu abençoo a vida de pessoas também que não compreendem o que nós estamos vivendo, que elas possam ser chamadas diretamente por ti. Senhor, toda palavra de julgamento, de acusação que possa cair sobre esse movimento, que cai sobre terra, e que os frutos falem, que é sobre isso que nós estamos aqui, sobre gerar frutos. Nós somos uma árvore que gera frutos, porque nós estamos na videira. E quando estamos na videira, o nosso único papel é gerar frutos. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que pessoas aqui hoje elas possam se conectar com o princípio da verdade, com o princípio da nobreza, da realeza, com o princípio de ser filhos, porque esse ano é o ano da filiação. E Deus está chamando os filhos para sentar de volta à mesa. Declaro aqui agora um tempo poderoso na presença dele, um tempo extraordinário.
E lembre-se que no ambiente que você está, de forma espiritual, concentrada, com energia e com consciência, você recebe porções profundas de graça, de paz, de justiça, de sabedoria. Se você quer profundidade, se jogue na presença dele de forma profunda. Denis, eu quero mais de Deus. Então eu te pergunto quanto Deus tem de você. Denis, eu quero mais da presença. Então eu pergunto quanto você busca a presença. Denis, eu quero viver o meu propósito. Então eu te pergunto quanto você está disposto a obedecer. Denis, eu quero ouvir meu chamado. Então eu te pergunto quanto você está disposto a parar e escutar. Porque é sobre isso que estamos aqui. Nós estamos a um segundo. E o chamado do dia de hoje é para que você volte à intimidade, assim como foi com Adão, o primeiro homem. Deus só pediu uma coisa para ele: que Adão se relacionasse com ele, que tivesse intimidade. Todos os dias na viração do dia. Mas depois de Cristo, o véu se rasgou e agora você tem isso a todo momento, a todo instante, a toda hora, em todos os lugares. É dentro do carro, é dentro de casa, é na mesa, é tomando seu banho, é trabalhando, é no momento de lazer, não importa, não importa. Se você buscar a presença dele, ele vai se revelar para você, ele vai se manifestar. Deles que Deus você serve, eu sirvo aquele que se manifesta, aquele que faz, aquele que avança, aquele que multiplica, aquele que frutifica, aquele que ama, aquele que perdoa, aquele que é misericordioso, aquele que é justiça. Aquele que vai chegar nos últimos tempos e vai virar o seu cálice de vingança para todos aqueles que foram contra, com suas idolatrias e com seus controles e manipulação. Declare sobre a tua vida que essa destra, a partir de hoje, exista um antes e um depois. Eu não sei se você já viu aqueles antes e depois quando alguém tem um corpo transformado. Pois é o que eu consigo visualizar aqui. Que vocês que entraram aqui novos, que estão chegando aqui, vai existir um antes e depois de você dessa destra. Que talvez esse antes e depois vai ser daqui 6 meses, daqui um mês, daqui um ano, ou vai ser instantâneo. Tudo depende da sua fé. Porque para Deus é só um segundo para mudar uma vida. Respira fundo. Imagina você se conectando com gente de honra. Imagina você entrando em ambientes de valor. Imagina você se conectando com pessoas de princípio. Imagina você se conectando com gente que não tem só a palavra na ponta da língua, mas tem ela tatuada no coração, assim como Paulo fala, de ser uma carta viva de Cristo. Imagina você se conectando com pessoas nobres que celebram a tua vitória. Imagina você se conectando com pessoas que edificam, que valorizam a tua presença. Pessoas que olham no olho, pessoas que te influenciam a ser cada dia melhor. Imagina você se conectando com uma ambiência de sabedoria, uma ambiência de conhecimento. Imagina você se conectando com novos lugares. E esses lugares, eles estão precisando do que você carrega, do seu dom, do seu talento, da sua habilidade, da sua profissão, dos seus recursos, eu não sei. Existe um lugar preparado exatamente para você, para que você possa avançar. E assim nós declaramos que esse encontro é um encontro pontual para a vida de cada um. É um encontro divisor de águas para a vida de cada um. Se você vem encontrar uma cura, eu já declaro aqui, libero em nome de Jesus essa cura sobre a tua vida. Se você veio buscar uma resposta, eu vou te dizer, você é a resposta. Se você veio pedir um sinal, deixa eu te falar, você é o próprio sinal vivo de Deus nessa terra. Ele te criou. Você é imagem e semelhança dele, filho de criador, criador é nessa terra. Vá criar coisas grandes, vá fazer coisas grandes, porque você é grande, você veio de um pai grande. Se você veio aqui buscando uma confirmação, deixa eu te falar, seja confirmação na vida de alguém. Todas as vezes que eu fui confirmação na vida de alguém, Deus confirmou coisas na minha vida, de que eu estava no caminho alinhado em Deus. E quando eu achava que tudo estava errado, Deus estava lá, com a mão dele. Então eu declaro em nome de Jesus que a mão direita do Pai esteja sobre você
Isso quer dizer a destra. Destra quer dizer a mão do Pai sobre ti. Assim eu creio, Pai. E assim eu celebro de forma antecipada, em nome de Jesus. Já é, galera. Abre os seus olhos. É só para ser uma oração inicial. Bah. E aí? Quem tá melhor do que quando entrou? Quem tá melhor? Ainda bem que eu vim. Eu também. Pra quem é novo aí, ver essa galera escrevendo já é quer dizer o seguinte: só vai ser quem já é. Hebreus 11. Ora a fé das coisas. Graças a Deus estou aqui. Amém, irmão. Seja bem-vindo aí. Já é quer dizer amém. Já é quer dizer uma confirmação. Já é quer dizer que você está alinhado com isso. Já é você acreditar na tua nova realidade, certo? Então eu quero te convidar você hoje a mergulhar profundo sobre isso. Claro que eu não vou falar todos os protocolos hoje, porque é muitos. Eu vou, junto com vocês, desenvolver um estudo de identidade, tá? Um estudo de identidade e intimidade. Vocês topam sim ou sim? Você percebe que não tem opção, né? É sim ou sim. Ou vai, irmão. Agora não tem, agora não é mais pra trás, é só pra frente a tua vida. Agora não é mais só fundo do poço. Depois que tu chega no fundo do poço, é só pra cima. Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus sabe. E Deus sabe do coração de cada um. Deus sabe qual é a minha intenção aqui. É levantar generais, líderes, pessoas alinhadas. É levantar pessoas de autoridade. Levantar pessoas que quando você abre a boca o inferno chora. É levantar líderes que reconheçam. Eu não vou ativar ninguém, habilitar ninguém, ungir ninguém, sei lá o quê. Eu só vou te relembrar quem você é, irmão. Alguém tá comigo? Meu objetivo aqui, o meu propósito é te relembrar quem você é, o nível de influência que você tem no reino. Deixa eu falar de todo o coração. Muito. Depois que você acessa uma experiência profunda em Deus, tua vida nunca mais é a mesma. Eis aqui o cara, se você é novo, deixa eu te falar, é o cara mais improvável para estar falando aqui. Quem já foi para o Império, já foi para a jornada, para a nossa formação de líder, que, que participaram, que a gente conta nosso testemunho, sabe disso. Mas hoje em dia, quanto mais tu é, menos você precisa provar o que é. Então na internet existe isso hoje, infelizmente, né? Quando você precisa provar algo para alguém, o justo não se justifica. Então que a gente possa andar com aquele que é justificado. Eu já morri, irmão. Eu já morri. Tem gente que tem medo de morrer. Se tu tem medo de morrer, eu sinto lhe informar. Você tem medo, na verdade, de viver, cara. De viver uma vida sobrenatural. Ontem nós tivemos o IHM Experience aqui no sítio, né? E um cara falou aqui, nem sei se ele tá aqui, se ele tiver, pode comentar aí nos comentários. Ele pegou o Covid. Cara, isso aqui foi muito forte na mesa. Ele disse assim, ó, eu peguei Covid, fui entubado e de a cada 20 pessoas, uma se livrava e duas se livrou. Na verdade, três. Foi ele e uma mulher grávida. E ele ficou com 29 quilos. E aí disse que ele voltou à vida e o médico perguntou, e aí, o que que você quer viver? O que que você quer fazer? Ele falou, eu quero viver. E aí disse que ele estava no hospital lá e saía dos aparelhos e ia lá fazer apoio. Por quê? Porque ele disse: Eu quero viver, cara. Eu quero cuidar do meu corpo. Eu quero cuidar da minha casa. Eu quero cuidar da minha família. Eu quero cuidar dos meus negócios que o Senhor me confiou. Eu quero poder multiplicar as finanças que o Senhor me entregou. Administrar com sabedoria esses recursos. Eu quero sair daqui e respirar. Eu quero sentir o fôlego da vida. E ele contando aquilo ali para nós foi fortíssimo na mesa. Entende? A Rosilene colocou: Posso sentir a presença do Espírito Santo aqui.
Claro, o Espírito Santo está em nós e sobre nós. Por que que Salomão contemplava as formigas? Ah, porque a contemplação é estar no estado de presença em Deus com o Espírito Santo. Deixa eu falar um negócio aqui para chocar uma meia dúzia. Vocês querem ouvir ou não? Vocês vão ouvir coisa aqui mais que vocês não. Posso dar uma escandalizada aqui? A palavra diz que Deus é o nosso Senhor, é ou não é? Mas Ele é nosso Pai. E depois que você tem um nível de intimidade tão profundo com o Pai, você não consegue mais chamar Ele de Pai, cara. Chama Ele de amigo. Aí quem é servo pensa, nossa, isso aí não é certo, tem que respeitar. Eu respeito tanto que eu me relacionei tanto com ele que agora ele não é um senhor que está longe, que eu não sou mais servo, eu sou filho. E depois que eu reconheço meu lugar de filho, eu começo a me relacionar com o pai. E depois que eu começo a me relacionar com o pai, eu me torno amigo do pai. Quem é pai aqui? Não tem o filho como amigo? Você pode sim ter um relacionamento íntimo. Aí nós temos intimidade com o Espírito Santo. Muitos falam de Deus, mas não conhecem Deus. Muitos falam do Senhor, mas não conhecem a presença do Pai. Muitos falam da palavra, mas ela não não tá tatuada no peito ainda. Hum? Estão compreendendo? Meu também? Assim, beleza? Estão compreendendo, galera? Alguém está comigo aí? Então eu quero te convidar você a abrir lá em Romanos 8. Romanos 8, 15. Romanos 8, 15. Beleza? Romanos 8, 15. O que que fala, Denis, em Romanos 8, 15? Vamos lá. Porque não recebestes um espírito de escravidão para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoração, pelo qual clamamos Abba, Pai. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se não, se então nós sofremos com ele, que também nós sejamos glorificados junto com ele. Denis, que loucura é essa? Vamos lá. Lá em João 1,12 fala assim, ó, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receberam quem? A Cristo. Mas o que que isso fala aqui, ó? Receberes o espírito de escravidão. O que que é o espírito de servidão? Algumas 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 meu pai fugiu o nome. Algumas traduções falam escravidão. Ó, uma tradução fala assim, ó, o espírito de escravidão. Outra fala assim, ó, o espírito de servidão. Para novamente temerdes. Em outra fala, por vos estardes em temor. Por isso eu gosto de ver duas versões sempre, porque sempre tem às vezes tem uma vírgula que muda a revelação. Uma coisa é você ler a tua Bíblia, outra coisa é você encontrar a revelação do que está ali. E revelação é o que deles? É diretamente do próprio Espírito Santo sobre nossa vida. Ele não é o consolador, então ele que traz para nós a revelação, quando estamos alinhados nele, com o coração higienizado, com a mente inflete, com a nossa imaginação aberta. Eu acho engraçado que
Tem muita gente que só conhece Deus como um servo. Servo, 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 servo. O que que um servo só vive? Num espírito de escravidão? Não se sente digno de sentar na mesa com o pai. E por que que se fala sobre receber o espírito de adoração de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Estão compreendendo, galera? Abba, Pai. Abba, Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos. Na outra versão fala assim, ó. O mesmo espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ou seja, uma versão fala testifica e a outra fala dá testemunho. Testifica é confirma. Testemunho é eu vi esse testemunho. Eu vivi esse testemunho. Então, quando você vive no sacrifício da cruz, você não vive só em pegar a cruz e me siga e sofra. Não, você vive a vitória também. Exatamente, Samuel. O servo tem de merecer aquilo que o filho já nasce tendo. Denis, então vamos para a loucura. Vamos ou não vamos? Até anotei isso aqui. Coincidência ou não, hoje de manhã eu fui abrir meus blocos de anotação e não apareceu nada aqui. Aí eu já entendi. Tá bom, senhor. O senhor quer que eu fale, mas eu tenho outro bloco aqui. Tem coisas que eu anoto em Deus para poder meditar, ou que vem de meditações. E eu quero que você reflita sobre isso aqui que eu vou trazer para você agora. Ó. O órfão trabalha para ser aceito. Anota aí para você. O órfão trabalha para ser aceito. Denis, que movimento é esse de vocês? É tirar pessoas do orfanato espiritual. É trazer as pessoas para a filiação do Pai. Que elas entendem o que elas são em Deus, o que elas vieram fazer em Deus. Então anota, o órfão trabalha para ser aceito. O filho trabalha porque já foi aceito. O filho ele trabalha porque ele sabe que ele já é aceito. Escuta um trem aqui, ó. Isso aqui é muito forte. Jesus ele já foi amado antes de fazer qualquer milagre. Alguém tá pegando isso aqui ou não? Uma pessoa pelo menos está pegando isso aqui? Sempre que você virar uma chave na tua cabeça, tu escreve assim nos comentários, ó. Vixe. O que quer dizer vixe? Quer dizer que a tua cabeça tá explodindo. Ou virou uma chave aí dentro. Que chaves são essas deles? São chaves que Cristo entregou nas tuas próprias mãos para você virar. São dois versículos que mudou minha vida, meus irmãos. Renovação da mente, fazer obras maiores. Acabou. Esses foram os dois versículos que marcaram a minha vida. E depois tive outros conforme os níveis de maturidade, autoridade, crescimento e responsabilidades que Deus foi me entregando. Então Deus vai te dar a palavra certa para o tempo certo, ok? Então, olha o que Deus fala. Em primeiro lugar, antes de Jesus fazer qualquer milagre, tá? Antes dele fazer qualquer milagre. Olha o que ele fala. Deixa eu achar aqui. Antes de fazer qualquer milagre, olha o que ele fala. És meu filho amado. És o quê? Primeira coisa que Jesus ouve do Pai é o quê? Não sei se você tá com o teu filho aí perto. Se você tiver com o teu filho perto, abraça o teu filho e diz assim: Tu és meu filho, minha filha amada. A primeira coisa que Jesus ouviu foi: E sendo batizado, logo saiu da água, e eis que se abriram os céus, e o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis que a voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em que
me comprazo, em que me resplandeço, em que me alegro, em que me entusiasmo. Aí eu pergunto, o órfão, ele precisa trabalhar para ser aceito como filho. E o filho, ele trabalha porque ele já é aceito pelo pai. E aí sim, após ouvir isso, Jesus fez quantos milagres? Muitos. Então, o teu chamado, ele só vai dar start depois que você reconhecer o teu lugar como filho. Assim foi como Cristo. Você acha que vai ser diferente de quem? Onde que Jesus começou o seu ministério, o seu chamado, o seu propósito? Foi quando ele se reconheceu como filho. Então, se você está em busca de reconhecer o seu propósito, deixa eu te desapontar. Como órfão, não tem como. Como órfão, a gente só vive para trabalhar, para pagar boleto, para migalhas, para moedas, para julgamento, para acusação, para apontamento, para provar quem está certo e quem está errado, ou fica preso. Preso no quê, Denis? Nos pecados de estimação. Anota para você aí, ó. Todo religioso tem um pecado de estimação. Por isso é que ele gosta de acusar o pecado nos outros. Porque se ele acusa o pecado dos outros, ninguém vai olhar para o dele. Mas onde a verdade entra, a mentira sai. Aonde a luz entra, a escuridão sai. Aonde a unção entra, o jugo sai. Aonde a abundância entra, a miséria sai. Aonde a prosperidade entra, a escassez sai. Deixa eu te falar. Onde Jesus entrava, ele mudava ambientes. Aonde Jesus entrava, ele mudava ambientes. Mas por quê? Porque ele era filho. Isso não é sobre. Existe alguma placa aqui? Não, não existe nenhuma placa aqui. Existe alguma parede aqui? Só as da tua casa. Nós estamos todos conectados. Agora, claro, nós estarmos reunidos aqui fisicamente é a mesma coisa online e presencial, não? Não. E nós estaremos reunidos presencialmente, em alguma imersão dessa vida, em algum treinamento dessa vida, em algum encontro presencial, como foi feito ontem. Quem estava no encontro ontem dos homens aí? Levanta a mão. Ali o Robson estava. E aí, Robson, fala aí. Online e presencial, ter tempo de mesa, comunhão, olho no olho, aperto de mão, é o que se falta hoje em dia. Era o que Jesus fazia, irmão. Jesus era um homem. Um dia eu meditando nisso, e eu pedi uma resposta em Deus. E do nada levantou-se um cara lá em Goiânia e mandou um áudio. Até mandei no grupo lá nosso do discipulado, né? O cara cantando uma música. E na música ele finalizou e disse assim: Denis, tô contigo, irmão. Ombro a ombro. Aí na hora eu tava na caminhonete, eu pá, fui tocado por uma presença. Eu disse: é isso. Jesus foi um homem ombro a ombro. Exato. Paulo disse: distante em corpo, mas presente em espírito. Meu amigo, tem pessoas que estão lá do outro lado do planeta e estão sendo tocados por essa palavra, por essa mensagem. Mas existe uma sabedoria que ela é liberada só de homem para homem. Como é isso, Denis? Como é isso, Denis? Simples. A mulher só tocou Jesus e foi curada. E você carrega uma porção dos céus. Talvez você não se conectou com o corpo. O que que é o corpo, Denis? Vamos lá. O corpo é nós entendermos que todos somos filhos. Sabe qual é a questão de sentar na mesa? Quando você senta na mesa, nós estamos todos na mesma altura, todos na mesma posição. Alguém percebeu isso quando senta na mesa? Pois é, assim somos com o Pai. Quando estamos todos sentados na mesa, por que que a mesa foi o último lugar antes de Jesus cumprir o seu propósito? Porque ele deixou um recado. E eu vou deixar esse recado para todo mundo agora. Deus está tirando pessoas do púlpito, levando para a mesa. Deus está tirando pessoas de palcos, e levando para a mesa. Para alguns, Deus deu o púlpito, para outros, Deus deu um palco, para outros, Deus
deu uma mesa, para outros Deus deu um movimento, para outros Deus deu uma tela. E para outros Deus deu tudo. Só precisa entender o tempo. Isso aqui é um lugar de comunhão. Quando a gente entra na lei do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que pode, do que não pode, meu amigo, Jesus disse: Eu já paguei o preço, agora vai e faça obras maiores. Para de ficar enchendo o saco. Vamos frutificar. Vamos encontrar almas. E quando nós entendemos isso, a gente começa a avançar em fé, abrir mato, conquistar. Eu não falo com todo mundo, eu falo com quem é doido, irmão. Quem é fora da caixa. Quem é meio lunático, assim. Quem é birulei. Não é verdade? Vocês entendem que Jesus ele fala de forma simples? Eu podia vir aqui falar bonitinho pra você. Bom, vamos lá. Se vocês gostariam que eu falasse bonitinho pra você, tá bom. Marcos, Deus mandou te falar nesta manhã. Não, cara, eu não sou essa pessoa. E tá tudo bem quem é. Existe uma linguagem, prestem atenção que isso aqui é uma revelação muito íntima. Existe uma linguagem que Deus está dando para um povo diferente. Escutem isso aqui, prestem atenção no que eu estou falando. Existe uma linguagem que Deus está dando para pessoas num tempo diferente. Que linguagem é essa, Denis? É uma linguagem que vai tocar vidas, assim como nós somos tocados. É uma linguagem de improváveis. As pessoas veem, nossa, o clã de vocês é todo mundo bem de vida, todo mundo bem vestido, todo mundo anda bem, tudo lifestyle. Aí tem gente que chega perto de nós para se conectar com esse lifestyle, se perdeu. Não, Deus está fazendo uma transferência de autoridade. Deus está tirando a autoridade de gente que diz que é homem de Deus e está só fazendo cagada e está liberando para aqueles que são improváveis, que vier do valão, que vier da favela, que vier da roça, que vier de tudo que é canto que você pode imaginar mais improvável, de homem que já passou por toda a tribulação que você pode imaginar. Quando Deus chamou Moisés, ele disse, Moisés, mas eu não sou capaz. Ele disse, mas eu sei que tu não é capaz. Por isso que eu te chamei. Que eu quero levantar o mais improvável. Porque aí não tem outra lógica, a não ser dizer, foi Deus. Mas ele tinha um coração disposto. Deixa eu te falar um negócio. Pega isso aqui, ó. Pega isso aqui, que isso aqui é poderoso. Qual é o primeiro órgão que é gerado quando você nasce? Me fala. É o coração. E se é o coração, por que que Deus faz primeiro o coração? Olha a perfeição. É porque ele quer como primícia. Que você entregue como primícia o teu coração a ele. Não sei se você sabe, um cavalo, ele consegue sentir o cheiro do teu coração, a frequência do teu coração a metros e metros e metros de distância. Se você subir num cavalo, ele sente se você está inseguro, se você está com medo, ele sente tudo. Engraçado, um cavalo, né? E você tem um coração conectado ao Pai, imagina o que você pode sentir. Se o teu coração está conectado ao Pai, não em dogma, em doutrina, em rótulo, em certo, errado, de bom e ruim, de não sei o quê. Cara, sai da dualidade. Transcende isso em espírito. Conecte o reino dos céus. Paulo diz, mesmo que tentasse explicar o que é isso, ninguém ia entender. Em Hebreus fala, já deveriam estar comendo alimento sólido, mas ainda bebem leite porque são criança. Então, olho pessoas religiosas, eu penso, tá bom, estou no jardim de infância. Uma hora o aquário vai ficar pequeno, eles vão ter que dar um pulo ali, irmão. Porque o mover que Deus está fazendo é um mover muito. Ah, não é ambiente para isso. Deixa quieto. Mas vocês vão ver. Então, Denis, o que são esses protocolos de presença, Denis? Bom, vamos lá. O primeiro protocolo eu já falei, é identidade. O primeiro protocolo eu já falei, protocolo de intimidade é identidade. A intimidade ela começa quando você para de viver como um empregado e passa a viver como um filho. E aqui eu quero trazer uma história para você. Pega isso aqui.
Um dia, o filho trabalhava para o pai, dentro de uma fazenda. Todos os dias, era o primeiro a acordar e o último a dormir. Não tinha dia, não tinha hora, não tinha feriado, não tinha nada. Trabalhava. E vinha os funcionários e recebiam por isso. Até que o filho se revoltou contra o pai. Ele se revoltou contra o pai e disse assim: Pai, eu não acho justo isso aqui. Eu trabalho dia e noite, de manhã, de tarde, a hora que for, quando o senhor precisa, eu tô aqui. E eles vêm aqui, só fazem um horário e recebem um salário e eu não recebo nada. Isso é injusto. E o pai olha para o filho com muita sabedoria e fala o quê? Meu filho, eles vêm aqui, eles recebem um salário e vão embora. Você não. Você é herdeiro de tudo isso. Você dorme dentro da casa, você dorme numa cama, você recebe todo o alimento. O dia que eu não estiver aqui, isso aqui tudo é teu. Eles não. Eles vão perder o salário. Serviu para alguém isso aqui ou não? Então entenda, meu amigo, esse negócio de é feriado, meu amigo, não tem dia, não tem hora, não tem momento. Daí vamos entrar naquela folia lá de que é sábado, não pode fazer milagre. Vai dormir. Vai dormir para chover, como dirão no sul. Quando questionam o gelo, a gente lembra que Jesus usou cuspe. O gelo não pode. Ah, pergunta para Jesus, irmão, que pegou barro e cuspiu no barro e fez um trem e jogou na cara do outro. Mas isso aí, o gelo não tá na Bíblia, tá? Então desliga o celular, desliga a internet, porque também não tá. Vocês percebem o quanto o povo é burro, ignorante? O que é burrice, Denis? É ignorância. A ignorância é o que, Denis? É não aplicar o conhecimento que existe, a informação. E aí o que a gente precisa ter nessa hora? Misericórdia e compaixão. Só isso. Denis, por que você tem tanta paciência? Porque Deus tem paciência comigo, irmão. Por que você tem tanta misericórdia? Porque Deus tem muito comigo. Por que você tem tanta compaixão? Porque Deus tem muito comigo. Você só consegue liberar na vida do outro aquilo que você já é, mano. O que você já recebeu. Denis, mas tu não te ofende? Não, nem um pouco. Bem pelo contrário, eu fico feliz. Fico feliz, porque se tu tem algo que tu tá fazendo que não tá incomodando o inferno, meu amigo, deixa eu te falar, é pequeno demais. Ah, tu tá dizendo que as pessoas lá são do inferno? Não, não tô falando isso. Eles são nossos irmãos, estão doentes, precisam de ajuda. Eu tô falando que o que tem por trás usa isso. O que que o mundo espiritual precisa? Aqui a gente fala comedião, tá? Pra quem é novo. O que que é o comedião? É o inimigo, é um comédia. Ele já perdeu, mas não desiste. E tu que é filho, desiste por qualquer coisa. Entenderam? Então eu não dou ibope. Eu não fico dando ibope pra demônio, pra satanás, pra capeta, pra não sei o quê. Tudo é culpa do capeta, tudo é culpa do satanás, tudo é culpa do não sei o quê. Tudo é culpa do inimigo. Essa semana eu escutei um cara falando: Não, porque o inimigo tá armando pra mim. Ah, vai dormir, cara. Assume o teu nível de autoridade em Cristo. Tu tem que ser o cara que acorda de manhã e diz assim: e o inferno vai dizer: Caraca, mano, esse louco acordou. Esse louco é disciplinado, ele é dedicado, ele não desiste, ele tem virtude, ele tem caráter, ele tem nobreza, ele tem honra, ele tem princípio, ele tem presença, ele tem legalidade. Ele é aqui, ó, o criador de tudo. Ele tem algo que eu não sei o que é, eu não consigo parar esse cara. E não vai parar mesmo. Então aqui a gente não dá ibope para isso. A gente não dá ibope para coisas que já foram vencidas. Nós vamos dar ibope para aquilo que é, para aquilo que dá para frutificar, irmão. Aí eu pergunto, qual é o nome que nós damos para esse cidadão aí? O final dele já tá confirmado o que vai acontecer. Por que vamos preocupar com isso? Tu acha que Deus está em guerra, irmão? Deus está aqui, ó, em paz de boa, tranquilão, só esperando a manifestação dos filhos. Deus vai se manifestar na terra quando tu se posicionar. Deus vai se manifestar na terra quando tu aprender a falar não, se posicionar. Só um homem violento bom para um homem violento mal. Só que o inimigo ele entra pela ferida. Ferida das pessoas, ferida de rejeição, ferida de religiosidade, ferida de paternidade, ferida de traumas, feridas, feridas, feridas. Ele só precisa de um hospedeiro. E aí a gente chama carinhosamente esse cidadão de comedião. Por que que ele é um comedião?
Que ele é um comédia. Ele já perdeu, mas não desiste. E tu que é filho, cheio da herança, herdeiro, filho do Altíssimo, filho do Criador, juiz nessa terra, sacerdote, desiste. Não sei se vocês perceberam aqui, fala assim, ó. O mesmo Espírito testifica o vosso Espírito que somos filhos de Deus. Mas somos dados quando receberam-lhes todo o poder serem feitos filhos de Deus. Nós recebemos o Espírito de adoção. Caraca, mano, que loucura. Eu era pra mim estar morto. Morto. Aí eu morri. Só que eu morri do jeito certo, né? Nossa. Morri nas águas. Morri pra mim. Morri internamente. Muda ou não muda? Então a tua identidade aqui, ó, é o que traz você a acessar o segundo protocolo. Anota aí. Galera, anotem para vocês que são novos aqui essa palavra. Anotem para vocês. É o tempo da filiação. É o tempo da filiação. Se você é uma pessoa que já tentou se encaixar em vários lugares e nunca conseguiu, deixa eu te falar, a graça te encontrou. Se você é uma pessoa que tentou pertencer a vários lugares e nunca conseguiu se encaixar, deixa eu te falar, Deus tem um molde perfeito para a vida de cada um. Eis-me aqui, eu vivi isso. Aí Deus falou assim: Não, mas tu vai se levantar porque existe um povo. Tá bom, existe um povo? Tá bom, senhor. Mas me dá uma referência. E não tinha referência de ninguém que fazia isso. Aí um dia Jesus sentou no banquinho do meu lado e disse assim: Eu sou a referência, meu filho. Só vai, seja fiel. Como é se levantar como referência na tua vida? Influência para as pessoas. E contra tudo e contra todos. Sabe qual é a diferença? É que você pode ir contra todos, mas se Deus está com a mão sobre você, acabou. Moisés não foi assim? Abraão não foi assim? Pois é, José não foi assim? Todos os grandes homens que fizeram grandes coisas, eles foram contra tudo e contra todos. Ah, mas Paulo escreveu cartas preso. Tá bom, mas o espírito dele era livre, porque ele sabia que era filho. Ah, João Batista teve que fugir para o deserto porque ele é chamado como doido. É, mas ele estava no deserto e era livre. E cumpriu o seu chamado, cumpriu o seu propósito. Uma coisa que eu fico chocado é que João Batista, quando nasceu, o anjo falou que o nome ia ser João Batista e que ele iria cumprir um propósito. E o pai ficou mudo, né? Vocês sabiam disso ou não? O pai ficou mudo para não contar. Ou seja, cala a boca. Para de contar a tua vida para as pessoas. Para de contar o que Deus te revelou. Para de contar o destino que Deus te mostrou. Só faz. Existe um nível de intimidade em Deus que é cala a boca e faz. Depois é vai e faz. Então nós ficamos no secreto de boca calada por uns anos aí, criando raiz, criando relacionamento, criando casca. A árvore é assim. Ó, tem aqui, ó, vou aproveitar esse gancho aqui, ó. Josué conduziu o povo para a terra prometida por obediência. Pois é, tem coisas que talvez um Moisés vai iniciar e um Josué vai terminar. Tu não sabe. Nós estamos levantando imersões de homens no Brasil inteiro. Imersões, churrasco de negócios, onde homens vão lá achando que vão fazer negócio, chegam lá, são tomados pela presença de Deus. Use as ferramentas que Deus te entregou, da forma que é, da comunicação que for. Às vezes eu chego na rua, converso com um morador de rua. Eu não sei por. Vem do nada, assim, uma linguagem muito louca. Né, meu bem? A Bruna, quando tá comigo, às vezes, tô na rua, converso com os caras na rua. Parece que eu já morei na rua há 20 anos. Conheço todos os linguajar dos caras. Mas quando eu sento na mesa com um bilionário, eu também falo como se eu entendesse tudo que ele tá sentindo. Sabe por quê? Um dia eu sentei na frente do bilionário e falei assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu trabalho com o que o dinheiro não pode comprar. Então o que tu tem para me oferecer não vai, não vale de nada.
Júlio botou: a paz que excede todo entendimento não é tudo ao redor será paz, mas cenários onde não conseguiria entender como ter paz e mesmo assim ter. Muito Exato. bom, Júlio. Senão, Muito bom, Júlio. O que que é exceder o próprio entendimento? Cara, é olhar que a tempestade tá rolando e tu vai dormir com Jesus no barco, mano. Vem aqui, Malu, dá oi pro papai. Vem cá, Malu. Vem cá, vem cá. Bora? Ó, ó o teu pai lá, ó. Tá lá no Ceará, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Dá oi pra ele lá. Teu pai que escreveu ali. Ela vai ficar aqui, Júlio. Ela falou. Tá morando aqui comigo. Adoto fazer que nem o espírito de adoção. Ei, Matheus. Ah, não, né? Tá doido. O que a religiosidade chama de intencionalidade, nós chamamos de presença. Exato. Tem que ser intencional, irmão. Seja intencional. Deixa eu te falar. Sabe qual é o meu propósito aqui? É potencializar o teu. Acabou. Se tu entender isso, tu vai decidir se vai continuar aqui ou vai vazar. Porque a unção atrai ou repele. E eu declaro em nome de Jesus, quem não está conectado ao propósito que o Senhor tem para nós, que saia fora, que suma. Mas aqueles que estão conectados, Senhor, como um imã, nós pedimos para o Espírito Santo que seja atraído, da forma que for. Seja uma mensagem, seja um vídeo, seja até alguém que está falando mal. Você sabia que teve gente que foi falar mal de mim um dia para um cara e o cara virou discípulo nosso? Existe. Tem homens que quando vão para a imersão no primeiro dia querem me matar, no último dia querem que eu faça casamento ou vire padrinho. Eu não sei o que que é. Então, o segundo protocolo é protocolo da presença. O que que é a presença, Denis? Detalhe, tá, pessoal? Eu não vou passar todos os protocolos de intimidade. São, ao todo, deixa eu ver aqui, aqui, 10 protocolos, tá? Segundo protocolo, presença. Bom, vamos ir pro clássico, né? Salmos 91, 1. O que que fala em Salmos 91, 1? Acho que esse imã me achou. Penso como não sigo vocês antes. Deus falando. Há um tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3. Vocês não tinham como encontrar nós, porque nós ainda, no mundo espiritual, em Deus, nós éramos uma semente dentro da terra. Então vocês podiam procurar que não ia achar. Hum? Barriga de Deus? que Deus quis na barriga. Ah, sim. Teve uma época que a gente começou a fazer as imersões, as formações, os eventos, e muita transformação, e muita coisa, muita loucura acontecendo, dons, milagres, e aí eu disse, pô, Deus, mas pra que tudo isso? Aí ele falou, fica em paz, tua recém tá na barriga. Tu nem nasceu ainda, tu tá só sendo gestado. Quando tu nascer de verdade, daí tu vai ver só o regaço que vai ser. Estão entendendo, galera? Então hoje nós sentamos em mesas de pessoas que um dia nós olhava como muito distante. Deixa eu te falar, não existe nada distante, existe só um tempo para as coisas. E às vezes o teu nome só precisa cair no ouvido certo. Às vezes o teu nome só precisa estar na mesa certa. Mas para isso você tem que estar preparado. Preparado como, Denis? Preparado com raízes sólidas, fortes, que foi isso que Deus ficou fazendo na nossa vida por um período, aprofundando em níveis de intimidade, em dependência, em confiar, em descansar, em frutificar, em continuar semeando, em ser fiel no pouco e entregar tudo. Para quem é a primeira vez aqui, talvez não sabe, ah, ele tá falando isso. Teve um abençoado que foi lá, vende tudo que você tem e dá para os pobres. É bem converso religioso, né? É escasso, miserento e quer.
que o outro que conquistou algo entregue assim. Só que mal ele sabe que eu já entreguei tudo. Mas, E não foi uma vez, foi várias. E toda vez que Deus me mandar fazer algo, eu vou fazer, porque eu sou viciado em obedecer. Publicamente eu falo, eu sou viciado em obedecer. Se Deus mandar fazer, eu faço e acabou. Entreguei, deixei todas as minhas empresas para trás o dia que eu tive essa experiência. Deixa eu falar uma coisa. Eu era um cara que conhecia todas as historinhas de Jesus, irmão. Mas chegou um dia que eu conheci o Jesus das histórias. Aí tudo mudou. Porque você tem uma experiência com ele. Aí ele falou: entrega tudo. Quando eu entreguei tudo, sabe qual foi a palavra que eu recebi? Tudo que tu construiu é esterco perto do que eu vou te entregar. Por que esterco? Porque não vai de nada. Mas Abraão, quando Deus pediu o seu Isaac, o que que ele fez? Exatamente, vira adubação. Não quer dizer que não vale de nada, mas tem como ser reaproveitado. E eu deixei tudo para trás. E depois, nós estava numa cidade lá no Rio Grande do Sul, em Igrejinha, Deus mandou entregar tudo de novo. Entregamos. E viemos para São Paulo. Aí a gente veio morar, já estava tudo preparado, né? Já tinha apartamento, tinha tudo, né? Aí as pessoas perguntavam: vocês vão morar onde lá? Não sei. Mas vocês vão ficar onde lá? Também não sei. Mas vocês já fizeram o contrato de algum lugar? Não. Tá, mas como é que vocês vão ir? Indo. A gente só veio com a nossa caminhonete e as roupas. Tinha que fazer uma camiseta, né, da caminhonete com uma lona azul atrás, chacoalhando assim. Ó! Imagina a mãe do povo que veio junto. O pior não é isso. Pior não, melhor, né? Hoje eu olho como melhor. Esse é o nosso drive, ó. Obedece que cresce. São 4 letras. OBDC. 4 letras tu resolve muita coisa aí. 4 letras. O mais louco é que veio gente junto com a gente. Isso é mais loucura ainda. Dora e aventureira. Irmão, deixa eu falar. Quando Deus mandou Elias pro Querite, você acha que ele já não tinha avisado os corvos para alimentar ele? Sempre quando Deus te mandar fazer algo, ele já preparou tudo antes de você chegar. Tá entendendo? Ele só precisa saber se tu confia. Só precisa saber se você tá disposto. Quanto mais distante foi, mais próximo ficou. E é verdade. Tem pessoas que quando eu vim para São Paulo, pensaram: "Ah, vai estar longe agora, ai, não tem mais contato, ai, agora vai ficar mais difícil". Ferida de abandono, ferida de rejeição. E teve gente que não. Ficou muito mais perto do que já era antes. E se bobear, a gente se vê mais agora do que antes, né? Todo mês tem imersão, todo mês tem evento. E tem uns que às vezes vêm passar uma semana aqui em casa, né? Pra fechar uns contratos. Eu não sei o que que acontece. As pessoas vêm aqui, botam o pé aqui e fecham o contrato. Ó, a Patrícia tá aqui em casa, veio pro aniversário da Bruna, que foi essa semana. Vou contar o parabéns de novo. Irmão, deixa eu falar uma coisa. A presença que eu tô falando aqui é sobre você habitar um lugar, não apenas visitar. Ah, eu vou visitar a casa do pai, eu tô na presença. Não tá, sinto muito. Você vai lá no domingo, glória a Deus, aleluia, Shagadaia, Labadaia, Suracanda, Labadaia. Segunda-feira é estúpido, é grosso, é arrogante, é prepotente, fica ali sendo hater de internet, brigando quem tá certo e quem tá errado. Se o versículo tem vírgula, não tem. Não paga os teus compromissos. Carro caindo dos pedaços, que não cuida. A casa é uma bagunça, brigando com a esposa na frente das crianças. Alguém tá entendendo isso que eu tô falando ou não? Tá na hora da gente ser de verdade, irmão. Que o espírito da verdade possa invadir a tua vida hoje.
Existe o espírito da verdade, o espírito da sabedoria, o espírito de justiça, o espírito de misericórdia. Isso não é papo pra quê? Mas, cara, Deus está levantando, está derramando, escuta o que eu estou falando. Deus está derramando sobre a terra um espírito de verdade. Não vai ser tão simples identificar quem é de verdade e quem é de mentira que vocês vão ver. E eu escuto o que eu tô falando, moço. Vai cair muito líder. Vai ter muito escândalo nos próximos 1, 2 anos aí, vocês vão ver. Já tá acontecendo, mas vai ser mais. Igrejas vão ser caçadas. Tô falando isso aqui com muito, muito temor. E eu te pergunto, tem como te caçar dentro da tua casa? Não tem. Então Jesus vai levar novamente todo mundo a ser a igreja dentro de casa, em primeiro lugar. Tem muita gente que fala que o teu primeiro ministério é em casa, né? Tem pastor que quer cuidar de todo mundo, mas não cuida da esposa. Quer cuidar de todo mundo e não cuida do filho. Daí o filho fica rebelde. Normalmente, filho de pastor é rebelde. Porque que ele pensa assim: bom, se meu pai só cuida de gente perturbada, então eu vou virar um perturbado para chamar a atenção dele. E aí meu pai vai me ver. E aí dizem que isso é um chamado. Não, cara, isso é ego espiritual. Toma cuidado. Isso aí é um lugar de salvador. Eu não sou salvador de ninguém. Jesus já salvou todos nós. Mas eu sou um cara que eu posso ser um instrumento na tua vida. Tem pessoas aqui que carregam dons que eu não tenho. E eu quero me conectar com isso. O Júlio, por exemplo. O Júlio é um cara que carrega um dom absurdo. Nível de inteligência, de conhecimento, sabedoria, de programação. Absurdo. De sensibilidade espiritual. É um irmãozão de jornada, de caminhada aí, que a gente já batalhou alguma guerra junto, né, Júlio? Algum tiro. Então, é isso que é formado um corpo. É por irmandade. Deixa eu falar uma coisa de todo o coração pra vocês. Hoje eu tô liberando tudo, tá bom? Tá bom assim ou não? Tá fazendo sentido pra alguém aqui? Comenta nos comentários aqui. Por isso que eu gosto de ver vocês, porque às vezes eu falo um negócio e dá pra ver que sim, sim, bastante. Beleza, então eu vou liberar. Escuta o que eu vou falar pra vocês. Não existe título maior do que irmão. Escuta o que eu vou falar. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Não existe título maior que irmão. Não somos todos irmãos em Cristo? Sim. Ah, mas o título tu tá falando o quê? Encargo? Não, tô falando como irmão. Se nós não se honrar e se respeitar e se reconhecer em primeiro lugar como irmão, nós nunca vamos se reconhecer em nada. Aí você vai estar chamando o fulano pelo cargo e não pela identidade dele. E Deus te chamou para identidade e não para rótulos. Deus te chamou é para ter intimidade com Ele, relacionamento com Ele. Então, habitar a presença é diferente de apenas visitar a presença. Então, tem gente que anda com a gente e pergunta, cara, e agora? Eu saio daqui da formação de líderes, da imersão, o que que eu faço? Eu digo, você já conheceu a presença de Deus. Agora você vai ser um tabernáculo vivo. Você vai ser a própria casa que vai habitar a presença, que vai liberar nos lugares onde você entrar. Tem gente que diz que é filho, que é amado, que tem a presença do Espírito Santo, mas anda com a cara de cu. Pois é, você consegue ser gentil, simpático, amável? Consegue ou não? É, vocês acham engraçado, mas isso aí é só os capetas indo embora mesmo. Cara, vamos botar um sorriso no rosto. Vamos ser mais gentil. Com quem, Denis? Cara, eu quero ir para as nações. Tá, mas tu quer ir para as nações, mas não consegue nem evangelizar teu vizinho. Não consegue nem. A própria casa não consegue. Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia na mesa e puxou a palavra? Qual foi a última vez que você teve um tempo de comunhão com a tua família e orou na mesa? Começa aí, meu irmão. É mesa. Eu sou apaixonado por mesa.
Ontem nós fomos ter uma experiência na mesa com os participantes do IHM e jogar xadrez. Vocês não têm noção das viradas de chave que teve ali. Foi poderoso. Por quê? Porque nós estávamos habitando um lugar de presença naquela hora. E o que que é a presença, Denis? É o maior presente que você pode receber. Deixa eu te falar. Você recebe um presente todos os dias quando acorda. Respirou, recebeu um presente. Isso aqui, ó, vocês acham que não é uma mesa? Claro que é. Aqui nós estamos numa sala. Tanto que o meu computador está em cima de uma mesa. Então, nós estamos numa mesa. Só que tem alguns na mesa que estão assim, ó. Bora. Outros estão. Imagina só você sentar aqui na sala da minha casa e ficar assim, ó. Você consegue imaginar ou não? Imagina eu ir aí na tua casa, sentar na tua sala e ficar assim, ó. Ou me esconder atrás do sofá. Hã? Não, eu vou ir na tua casa e vou me esconder atrás da cortina. Vocês conseguem imaginar ou não? Aqui, aqui na tela do computador é a mesma coisa. É a mesma coisa, não muda nada, porque assim como tu é dentro, tu é fora. Anota para você esse princípio de excelência. Assim como eu faço uma coisa, eu faço todas as outras coisas. Assim como eu faço uma coisa, eu faço todas as outras coisas. Então, desde limpar um banheiro com excelência, até servir uma mesa com excelência, até arrumar uma cama com excelência, até receber alguém com excelência. Estão compreendendo? Então, o lugar de presença, em Salmos 91 fala assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E João 15 fala assim, ó, João 15:4. Quem puder aí vai colocando nos comentários, tá? O importante é que você pegue a palavra e a revelação. Fechou? Depois, se você quiser, vai ficar gravado isso aqui lá no YouTube. Você pode assistir lá também. Eu sei que tem gente que vai lá e reassiste, né? Semana tem uma pessoa que disse: pô, Denis, chegou nos 20 minutos, eu já tinha bugado a cabeça. Pois é. Bem-vindo. Que a gente tá aqui para isso. Permanecei em mim e permanecerei em vós. Ou seja, se eu permanecer em Cristo, ele vai permanecer em mim. Logo, eu sou um com Cristo. É daí que surgiu essa palavra. Eu sou um com Cristo. Se eu tô nele, ele tá em mim, nós somos um. Eu tenho uma aliança com ele. Ele é meu irmão mais velho. Então, Deus ele não está procurando só visitantes. Presta atenção. Ele procura pessoas que permanecem. Deus não procura só visitantes, ele procura pessoas que permanecem. No nosso ambiente, na nossa ambiência, se tu entrar, tem duas coisas: ou tu cresce. E quem é quem permanece? Tem gente que está no início desse projeto desde quando fizemos um primeiro encontro. Que lá no primeiro encontro nós falávamos sobre isso. A Silvia, que está aqui, por exemplo, é uma pessoa. Deixa eu ver se o Weber está aí online. A Letícia, tá, eu vi o nome dela antes. Tá aí, Letícia e Weber. Ó, perderam a oportunidade. Exatamente, quem se torna amigo de Cristo. Ele é meu irmão, é meu amigo, é meu parça. Às vezes eu tenho umas conversas bem loucas com ele. E quando vê, eu tô tomado pela presença. Às vezes eu falo pra Bruna, por que que, por que que Deus me chama tanto? Às Porque vezes eu, você é amado. Cara, às vezes eu só quero ir numa padaria tomar um café. Aí eu entro lá, tem a mulher do caixa que o Espírito Santo vem e me fala, diz pra ela descansar, que o filho dela tá em paz. Aí eu entro lá e falo pra mulher, a mulher começa a chorar. Por quê? Porque um mês antes a mulher perdeu um filho. Aí eu vou na borracharia, chego lá, o tio lá,
Aí eu vou na elétrica, todos os lugares que entrar, irmão, se você carrega o portador da presença, você vai ser usado. Você vai ser usado. Mas eu vou cortar o cabelo, irmão. Tem uma barbearia que eu fui aqui na cidade. Eu entrei lá, ele falou: Ah, tá difícil, tá complicado, pouco cliente e tal. E na hora me veio uma ira santa no meu coração. Eu falei: Mano, não aceito isso aqui. Deixa eu falar uma coisa: se tu vê algo errado e tu aceita, deixa eu te falar, tu é conivente e cúmplice com isso. Sacou? Alguém entendeu isso? Se tu vê algo errado e aceita, tu é conivente e cúmplice com isso. E aí eu vi que tava errado, mano. Senão isso aqui tá errado. Isso aqui o cara tá com perturbação aqui, mano. Vou orar, vamos orar aqui, vamos expulsar esses capeta tudo aqui de dentro. Eu não sou líder dele, eu não sou, ele não é meu mentorado, mas na hora eu fui tomado por uma presença em Deus, que Deus me incomodou para fazer isso, e eu orei como irmão. Falei, cara, eu não aceito, irmão. Tu tá com vocabulário de que não pode, não consigo, não dá, não vai dar certo, tá difícil, tá complicado, porque a crise, porque isso, porque não tenho dinheiro, porque. Cara, tu só reclamou. Vou inspirar esse espírito de murmuração daqui. E falei, declaro, cara, se o Deus que eu sirvo de fato é real, tua agenda vai lotar. Esse mês ainda. Esse dia atrás eu fui lá. Cheguei lá, tava, não vencia de tanto cliente. Nem pra mim tinha horário. Ai. Compreende, irmãos? Por quê? Vós sois a luz do mundo. Ó, a Vanessa botou, somos luz e sal, exato. Então que você seja uma pessoa de verdade e o que você carrega seja autêntico, único. Por que que todos nós somos diferentes? Porque nós somos pessoas intrapessoal. Existe o relacionamento interpessoal e intrapessoal. O que que é intrapessoal? Eu, eu preciso aprender com vocês. Quem viu o vídeo lá que eu fiz de Paulo? Quem viu o vídeo de Paulo lá, que eu falei, claro que eu fui intencional, né? Se Paulo tivesse hoje aqui, Paulo ia sentar para aprender com nós. Quem viu esse vídeo? Bah, os religiosos piraram a cabeça, né? Como assim? Cara, Paulo foi só uma pessoa que iniciou uma grande obra. E agora nós estamos dando sequência nisso. Se Paulo tivesse hoje, ele ia usar a internet, ele ia estar exortando todo mundo. Por que que não estão usando a internet para evangelizar? Estão usando a internet para criticar, para botar teta, bunda, mulher e coisa arada e loucuragem? E bebida e droga e coisa. Por quê? Ah, daí um monte de gente fala assim: ah, eu tenho ranço de quem posta vídeo chorando. Tá, então posta vídeo na balada, é bonito. Ah, eu tenho ranço de quem posta vídeo fazendo ação social porque quer se aparecer. Tá, então faz uma obra aí e não se aparece então. Mas quando você está propagando o bem, incomoda o mal. E Deus vai sempre se levantar algum coração orgulhoso, avarento. Então aqui, o lugar de presença é você entender até onde você está disposto a permanecer, mesmo que você seja criticado, julgado, apontado, retalhado. Você está disposto a permanecer na presença igual? Você está disposto a fazer várias imersões? Tem gente que vai lá e bota, está fazendo isso por dinheiro. Vai dormir, nem sabe. Tem retiro e imersão que a gente tira dinheiro do bolso para fazer. Vários, inclusive, não é, meu bem? Vários. Mas pergunta se faltou alguma coisa até hoje. Nunca faltou nada. E nem vai faltar. Bem pelo contrário, se Deus é que Ele quer a tua fidelidade. Foi vários eventos que eu marquei data, não tinha nem como pagar o aluguel do lugar. Uma semana antes, tinha dois inscritos. E eu falei, Senhor, eu não vou desistir. Eu chamo a existência de tudo que é e declaro: eis-me aqui, eu estou aqui para te servir. Envia esses homens. Do nada, em uma semana, brotou 30. Juntou um que viu um vídeo, o outro que foi indicação, o outro que me procurou, o outro que viu uma live, o outro que tá no fundo do poço, que precisava de ajuda, o outro que estava querendo conhecer a presença de Deus, o outro que ofertou uma vaga. E aí vai. Deixa eu te falar. Deus ele quer saber só se está disponível e disposto.
Tem gente que só tá disponível, mas disposto não. O que que é disposto, Denis? É quando ele pega, vai para tua terra que eu te mandei. E aí tu não vai, porque você precisa abandonar pessoas, amiguinho de infância, lugares. Então eu acredito poderosamente que Deus honra quem não desiste. E esse é o terceiro protocolo de intimidade e eu vou finalizar no terceiro. E semana que vem a gente vai falar dos próximos. Protocolo de honra. Hebreus 12. Abre lá em Hebreus 12. Hebreus 12. Hebreus 12. Eu gosto de Hebreus. Aqui, ó. Hebreus 12, 28. Portanto, tendo recebido um reino que não pode ser removido, retenhamos a graça pela qual podemos servir a Deus de forma aceitável, com reverência e temor divino. Nós recebemos o quê? Um reino. A palavra não diz buscar primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Não é que te serão dadas, te serão acrescentadas. Acrescentadas como, Denis? Conforme o tamanho do seu chamado. Por que que tem gente aí que... Ah, não vou falar disso agora, porque... Hebreus 12, é isso aí, Hebreus 12, 28. Agora eu te pergunto, Hebreus 11. Ora, a fé é a substância pelas quais esperamos e a evidência das coisas não vistas, porque por ela, os antigos obtiveram um bom testemunho. E o que que é buscar o reino dos céus? É em fé. Quem já acessou níveis altos ou níveis de autoridade no reino consegue te levar a esses lugares. Por exemplo, eu sou um cara gerador de atmosfera. Engraçado que nós estamos online e nós conseguimos gerar uma atmosfera aí na tua casa. Conseguimos gerar uma atmosfera num grupo de WhatsApp. Tanto que uma pessoa falou no começo, eu tô me tremendo desde cedo, entusiasmado para esse encontro. O que é isso? É a própria presença já te chamando? Denis, é só tu que faz isso? Não. Qualquer um de vocês pode fazer isso. Em qualquer lugar. Você pode gerar uma atmosfera na fila do supermercado. Eu te desafio a fazer isso. Passa todas as tuas compras no supermercado, compra um chocolate, entrega para essa pessoa e libera uma palavra de vida para ela. Estão entendendo? Para as pessoas que estão pela primeira vez aqui, se você pegar a chave do que significa honra, tua vida nunca mais será a mesma. O próprio Guilherme é um exemplo disso. O cara que pegou a chave sobre honra. Toda edição, ele oferta algo para a edição. Ou seja, quando tu oferta algo numa terra, você está se conectando com que aquela terra está recebendo. Última edição, ele ofertou as camas lá das beliches. Nós temos uma sede aqui, onde as mulheres descansaram, onde foi onde grandes mulheres deitaram e tiveram experiências com Deus na própria beliche. Vocês acham que isso quer dizer o quê nos ares? Que ele está declarando, Senhor, eu quero um lugar de descanso, eu quero um lugar de experiências. Só que quando tu te conecta com isso, você vive isso. Exato. Mas é uma barganha honrar Deus e Deus vai te honrar? Não, não é barganha, é sobre o teu coração. Raquel botou, meu Deus, não sei o que é isso. Eu acordei 6h50 e não consegui dormir mais. Só quero mais dessa doideira.
Quero só emergir mais nessa obediência que tenho buscado muito tempo. Achar lugar que vivia essa presença. Simples. De que você viveu uma experiência dentro da jornada da alma feminina, Raquel? Quem é da jornada da alma feminina? Comenta aí. Só comenta. Como era a tua vida e como é hoje. Diz para Raquel, fala para Raquel e para as mulheres que estão aqui, o que que é uma experiência da jornada da alma feminina? Ou melhor, os homens também que estão aqui, que já fizeram o império, o que que é essa experiência? Vocês acham que é sobre a gente, irmão? Vou falar com muito amor. Vai dormir. Não é sobre nós. É tudo sobre ele. Só que ele usa um rótulo de vamos lá fazer uma formação de líderes para nós, sim, podermos ter um encontro presencial e ter um tempo de habilitação. Sabe aquela pessoa que começa as coisas e não termina? Sabe aquela pessoa que já tentou de tudo e não consegue? Sabe aquela pessoa que já foi rejeitada em todos os lugares? Sabe aquela pessoa que é ferida com religião? Sabe aquela pessoa que já andou em todos os tipos de religião também e não encontrou? Sabe aquela pessoa que ela sente que tem um chamado, mas ela ainda não consegue ver esse chamado? Pois é. Formação de líderes, tanto a jornada quanto o império, é para isso. É para você ser habilitado no teu propósito. Entende? Só que ao contrário do que muitos fazem por aí, a gente não fica prometendo tudo. Aí os frutos que falam. Esse é o jargão que eu uso. Cara, eu não prometo tudo, mas se tu vier um dia presencialmente, eu não prometo nada, mas eu te entrego tudo. Nota aí pra você. Não prometa nada às pessoas, mas entregue tudo. Por que tu entrega tudo deles? Bom, porque eu tenho um grande amigo para te apresentar. Um amigo. Às vezes eu falo nas edições, vamos ter um convidado especial. Os caras acham que é um. Por exemplo, o Sérgio Bertolucci já participou do Império, o Marcos Rossi já participou, o João Adolfo, do número um do YouTube hoje no Brasil, já participou. Já tivemos o. Quem é gremista, quem é colorado aí, o Ceará, o campeão mundial do Inter, na época contra o Barcelona. O único cara que parou o Ronaldinho. Mas a história de vida não é, a dele não é essa. A história de vida dele é que ele jogou em todos os clubes e os clubes mandavam ele parar de falar de Jesus. E ele disse: Eu não vou parar. Ele nunca parou. E olha onde ele chegou. A história de vida dele é incrível. É, eu tenho um amigo que ele tem 2.000 anos. Que loucura. Ah, mas eu já conheço. Deixa eu te falar. Esquece que você já viveu. Tem gente, às vezes, o religioso. E aí, como foi? Não, cara, varão. Aquela experiência lá que a gente viveu, foi isso, foi assim, foi assado. Cara, aquela experiência é passado. Deixa eu ler um negócio aqui pra vocês. Inclusive, essa postagem tá lá no meu Instagram, tá? Eu vou desenhar pra vocês, tá? Vou desenhar pra vocês. Anota aí, Isaías 43. Anota aí, Isaías 43, tá bom? Ó, a Silvia já botou ali, ó. O online é aberto, tá? Ah, tem online, eu esqueci de falar. Tá vendo como eu não tô focado nessas coisas? Esqueço. O online é para as mulheres que querem ter aula diretamente com a Bruna. Você vai poder ter aula diretamente com a Bruna, tá? Às vezes eu dou aula também, para ensinar como é que funciona a cabeça dos homens, tá? Tem o online e tem o presencial. Simples assim. Denis, é obrigado? Não, não é obrigado. É chamado. Se tu sente que é para ti, vem. Tá feliz com a tua vida? Tá bom. Agora, quer melhorar? Tá bom. Não, eu já tô feliz demais com a minha vida, é incrível. Tá bom. Não é nada bom que não possa ser melhorado. Esteja. Vem terapeutas, vem médicas, vem advogadas, vem. O que que mais vem? Vem de tudo, né? Vem dona de casa, vem mulher que está se sentindo, que não sabe o que faz da vida. Aqui dentro não importa quem tu é aí fora. Aqui dentro importa quem tu é aí dentro, ó.
Chega gente milionária aqui, chega gente que contou as moedas para chegar. Tem gente que dá um ato de fé de uma entrada para a jornada de R$ 29 e Deus provê tudo. Que tá online aqui, inclusive, né? Levanta a mão aí se quiser. Olha lá, ó. Então, tá. Conta aí, Vanessa. Se você quiser contar, pode abrir e contar. 1 minuto. Pode falar. Abre o áudio aí. Ah, tá fechado aqui, meu bem. A Bruna vai abrir aqui. Fazendo aqui. Uhum. Pronto, Aê! pode falar. Então, eu dei um passo de fé, né? Quando eu aprendi que eu sou filha e que eu tenho acesso ao Pai. Quando eu aprendi que eu sou filha, que eu tenho acesso ao Pai, eu dei o meu passo de fé. E o que eu tinha na conta era R$ 23 só. E aí o desejo muito grande de viajar de avião, que eu nunca tinha viajado de avião. Eu também coloquei em meu coração que eu iria viajar de avião, mas eu não tinha ideia de como eu iria. Então, agora eu já tinha certeza, né? Porque eu aprendi que eu tenho que viver antes mesmo de ter chegado. Então, eu tinha certeza que eu iria para Aracaju. Agora já está confirmado, eu vou para Aracaju e de avião, porque eu também ganhei as passagens de avião. Eu vou trocar a palavra ganhei por E você Deus foi tem sido muito honrada. bom com a gente, né? Você foi honrada porque mulheres olharam para você e Sim, sim, eu fui reconheceram a tua grandeza em Deus. E você é digna. É Simples assim. verdade. Deus honra quem acredita, quem tem fé, quem se posiciona, quem É, decide. Às vezes a tua nova realidade está em uma decisão. obrigada, Jesus. É isso. Muito bom. É. Sentir de Uhum. Deus honra quem está disposto, quem não desiste, quem acredita. Só sentir de abrir a Vanessa e falar aqui, porque é isso. É. E tem pessoas que não entendem o quanto Deus pode fazer. O que é impossível para você, ó, tá aqui, ó, tatuei no meu pulso para lembrar todo dia. Para ele é 1 segundo. Para ele é 1 segundo que é impossível para você. É só um sopro. É, Deus. Então que a gente possa viver E isso a, de forma intensa, de forma profunda, de forma verdadeira, de forma sobrenatural. É isso que você vai começar a viver a partir de agora, se você crer. Jesus não curou todo mundo, não é? Ele curou só quem acreditou. Não foi todo mundo que seguiu Jesus. Foi só quem viu o que Jesus era capaz de fazer. Engraçado, né? Eu fico pensando nos discípulos, né? Pensa assim, Simão lá, pescando lá. Pensa ele pescando e não pegou nada a noite inteira, tentou do jeito dele, sem dormir, cansado. Entende? Entenderam? E aí chega Jesus. Jesus já poderia ter dito: Ô Simão, larga esse barco aí e me siga. Poderia ou não? Sim ou não? Poderia. Mas como ele sabia como é que funcionava a mente do homem, o que que ele disse? Vai lá e joga a rede de novo. Não, mas eu não peguei nada. Eu não perguntei, vai lá e joga a rede de novo. Aí ele jogou a rede e não conseguiram puxar. Aí eu pergunto agora: por que que Jesus mostrou para ele o que ele é capaz de fazer e depois disse: vem e me siga? Porque infelizmente o ser humano primeiro precisa de uma prova de Deus, para depois fazer algo. Só que nesse tempo não é assim. A maior prova já ficou na cruz. O que ele precisa hoje é simplesmente uma decisão. Compreende? Então, eu vou deixar para falar mais sobre honra semana que vem. Foram 3. Lembre-se que semana que vem eu vou dar continuidade. Eu vou finalizar a honra, que eu queria falar mais um pouquinho de honra. Hum? Diretamente do Império. Eu estarei
no Império, lá no Rio Grande do Sul. Estranho. Estreia do Nicolai como mentor do Império. Em Gramado, tá ali o homem. Esse é outro doido que chegou do nada e disse: Quero andar contigo. Ah, tu quer bom? Então tá. Ó, se lascou. Mas é bom quando se lasca, né? Uma pedra bruta, quando ela é lascada, ela fica mais próximo da obra-prima de Deus. Então, deixa eu te falar, quanto mais rápido tu se lascar, melhor. Tá? Quer falar, Nicolai? Fala aí. Já falou no início, né, mãe? Ah, tá cortado o áudio. Ah, tá. Peraí. Aí, já tá falando agora. Pronto. Foi a melhor decisão que eu tomei. Depois de ter casado com a minha excelentíssima, foi a melhor decisão que eu tomei, porque a minha vida de lá pra cá nunca mais foi a mesma. Então, pra ti que é homem e quer acessar esse ambiente, quer de fato mergulhar e ser ativado no teu propósito, você está diante de uma grande oportunidade para estar com a gente na edição 18. Então é algo que não começou ontem, tá? Nós estamos indo para a 18ª edição do Império. Serão 3 dias imersos, retirados da tua realidade. E para ti que é homem, eu quero te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você tirou um tempo só para ti? Só pra ti. Tô falando com a esposa, não tô falando com um amigo, é só pra ti. Isso é normal do homem. Dificilmente a gente tira um tempo só pra nós. Que a gente tá sempre fazendo, sempre executando, sempre em ação, sempre. E aí, quando tu tira um tempo só pra ti, tu acessa a melhor presença que tu pode acessar, que é a tua presença, a tua com o Pai. Então, existe uma Sim. grande oportunidade no ar. Se existir um homem posicionado aqui, eu só preciso de uma posição. Só preciso de. Isso aí eu até nem estava contando com isso, tá? Mas eu fui preparar meu café da manhã ali e o Espírito Santo falou: se existir um homem posicionado aqui, eu quero disponibilizar de uma oportunidade. O que que é ser posicionado, Lucas? Eu vou. Não importa o como, não importa de onde eu sou, mas eu vou estar lá dia 17. Eu vou estar lá em Gramado. Não importa se você é lá da outra ponta do Brasil, mas se você tiver assim, ó, dizer assim, ó, eu vou estar lá dia 17 em Gramado, tem uma oportunidade para ti. Dentro Beleza. de 52 pessoas aqui, tem algum homem que sente esse chamado, tá? Eu vou trazer só um spoiler aqui. Se você tá com o coração acelerado, se você tá com a mão suando, se você tá meio assim com aquela sensação de ansiedade, isso já é um sinal, tá, meu amigo? Eu já quero te dizer. Show de bola. Irmãos, deixa eu ter o contato aí, Nicolai. Deixei, ó. É, Vou repetir aqui. e detalhe, tá? Mulheres que estão perguntando sobre a formação de líderes, homens e das mulheres ali, tá? Chamem a Silvia, tá bom? A Silvia deixou o contato ali. Denis, por que que a gente não pega contato de ninguém? Porque a gente não quer ficar chamando a pessoa, sendo inconveniente. A gente quer deixar realmente que a pessoa entenda. Cara, é meu momento, é meu chamado, é meu tempo. Tá bom, você vai ser bem-vindo. Tá bom? Quem realmente quer de verdade. Quem não quer, a gente não quer perder tempo também. A gente não quer passar, estão querendo me vender algo. Não, irmão, não queremos te vender nada. Nós queremos resgatar vidas, ativar, habilitar e queremos formar mais líderes que têm esse chamado para estar mais perto. Tem pessoas aqui novas que entraram, eu já vi aqui, ó. Sabe como é que eu vejo uma pessoa que ela não é tomadora quando ela entra no ambiente, quando ela entra servindo. Eu observo muito isso. É Rosilene, Rosilene, olha o que a Rosilene colocou, ó. Para quem quer anotar para meditar sobre os versículos, e colocou tudo aqui, ó. Isso aqui já é uma pessoa que ela entra no ambiente, já não é tomadora, já não é interesseira. É uma pessoa que ela entra para contribuir, para servir, para multiplicar. Então, parabéns, Rosilene. Se eu já vejo o coração. Para mim, sentir o cheiro do coração de uma pessoa é a maior habilidade que Deus me deu. Mas para mim também perceber comportamento, atitude, iniciativa, decisão. Muitas pessoas tomaram a decisão de ir para o império, só a decisão já mudou a vida da pessoa. Por quê? Porque Deus ele sempre surpreende, tá bom?
Então bora pra cima. Fazer um dia extraordinário. Vamos fazer um dia extraordinário.